querido estudante e querida estudante, sejam muito bem-vindos a mais uma aula no canal VC na Geografia com o professor Vitor Cardenuto. Essa aula está sendo gravada especialmente para os meus alunos do 8º ano da Escola ESA aqui do município de Iguape, beleza? E nessa aula nós vamos falar sobre alguns aspectos demográficos do continente europeu. Legal? Vamos lá então? Então, olha só. A primeira coisa que nós vamos falar e diferenciar é retomar algo que nós já falamos ao longo desse ano acerca de países povoados e países populosos. Ou, como está na ordem aqui, países populosos e países povoados. Beleza? Então, primeira coisa que nós temos que entender. Países populosos são países que têm uma população absoluta considerável, uma população absoluta grande. E o que é população absoluta, professor Vitor? É o número de habitantes de uma determinada região, de uma determinada cidade ou de um determinado país, beleza? Nesse caso nós estamos falando sobre países da Europa. O continente europeu, ele possui ali uma população considerável, né? Em 2015 ele tinha ali cerca de 738 milhões de habitantes. É óbvio que se nós compararmos, por exemplo, com o continente asiático é muito mais populoso do que o continente europeu, beleza? E quais são os países aí mais populosos do continente europeu? Então nós temos aqui a Rússia, a Alemanha, Reino Unido, França e Itália. Legal? Temos outros, né? Mas eu peguei os mais populosos. Então, o que a gente precisa compreender aqui? Por exemplo, a maioria desses países que tem uma população absoluta muito alta, ela vai entrar num processo de redução da sua população. Por quê? Por causa da dinâmica demográfica desses países. Como nós já vimos, países desenvolvidos tendem a ter um crescimento vegetativo, né? Uma taxa de natalidade baixa, uma expectativa de vida alta, certo? Uma taxa de expectativa de vida alta. Então isso favorece aí o envelhecimento da população e a taxa de reposição populacional, ela não dá conta de aumentar a sua população. As exceções que não terão aí a redução da sua população, e você, aluno da Escola ESA do 8º ano, você pode ver lá na sua apostila, as exceções se dão por conta das migrações. Então, por exemplo, Reino Unido, Países Baixos, são lugares que recebem muitos imigrantes e por isso a sua população tende aí a não reduzir e sim a crescer. Mas não é um crescimento natural, beleza? Ou seja, não é um crescimento aí da própria população do próprio país. Tranquilo? Então, aí nós vamos para países povoados. O que são países povoados, professor Vitor? Países povoados são países que têm uma população relativa alta. E o que é população relativa? População relativa, ela leva em consideração ali o território. Então, é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Geralmente a gente usa quilômetro quadrado aí na extensão territorial aí, por exemplo, no nível de países, de cidades, certo? Então, é o número de pessoas que moram naquele lugar, que habitam naquele lugar por quilômetro quadrado. Então, para se chegar à população relativa de um país, de uma região, você precisa de dois dados: a população absoluta e o território, beleza? Então aqui nós temos países muito povoados. Países, por exemplo, como Mônaco, né? Como a Cidade do Vaticano. Mônaco é um país, sabia? Um país aí onde tem uma densidade demográfica de cerca de 15 mil habitantes por quilômetro quadrado. É muita coisa. Diferentemente, o que vocês vão ver, por exemplo, lá no 9º ano, vocês vão ver, por exemplo, em Bangladesh, que é um país ali do continente asiático. Tem uma densidade demográfica muito alta, mas ali, infelizmente, impera muita
Miséria é diferente do contexto do continente europeu, certo? Por exemplo, Mônaco é um país ali, um estado soberano muito rico, então miséria é praticamente zero lá. A Cidade do Vaticano, que embora tenha nome de Cidade do Vaticano, é um país, é um estado soberano, certo? É interessante também que a Cidade do Vaticano, a sua segurança ali, a segurança do Papa, fica ao cargo da Guarda Suíça e a segurança do país em si fica a cargo do Exército Italiano. Beleza? Uma curiosidade aí. Então nós temos Mônaco, Cidade do Vaticano, Malta, Países Baixos e Bélgica, ou seja, países que têm a densidade demográfica muito alta. Tranquilo? Por que que isso acontece? O que contribui para isso na Europa, por exemplo? Porque geralmente os países europeus, o continente europeu é um continente que não é muito extenso, seu território não é muito extenso, mas ele possui uma população considerável, uma aglomeração de população. E por que acontece essa aglomeração de população no continente europeu? Geralmente, por causa das condições favoráveis aí de vida e pela alta urbanização dos seus países. Isso a gente vai ver logo em seguida aí nas próximas aulas, tranquilo? Aguarda um minutinho que eu volto já já. Então, pessoal, continuando aqui a nossa aula sobre os aspectos demográficos do continente europeu, nós podemos perceber e vamos falar agora um pouquinho sobre o crescimento vegetativo, né? O que é o crescimento vegetativo? Nós já vimos isso, mas relembrando, o crescimento vegetativo é o crescimento natural da população de um país. Então, como ele é calculado? Você pega ali a taxa de natalidade, que é um indicador demográfico, né? E reduz a taxa de mortalidade. Basicamente, grosseiramente falando, quantas pessoas, você pega a quantidade de pessoas que nasceu, não é bem assim, mas só para vocês entenderem, pega a quantidade de pessoas que nasceu, pega a quantidade de pessoas que morreu, faz a conta. A quantidade de pessoas que nasceu menos a quantidade de pessoas que morreu e o resultado é a taxa de crescimento vegetativo. Esse crescimento vegetativo ele pode ser positivo, ele pode ser estável, né? Ou ele pode ser aí negativo. Ou seja, quando morrem mais pessoas do que nascem, esse crescimento ele fica negativo, né? O crescimento vegetativo fica negativo, então a população daquele país tende a reduzir. Beleza? Então vamos ver dois períodos aqui do continente europeu. Primeiro o século XVIII e XIX e depois o século XX até os dias atuais. Então vamos lá. No século XVIII e XIX, o que aconteceu? Aconteceu algo chamado aí boom demográfico, né? Ou seja, a explosão demográfica. Por que aconteceu isso? Até o século XVIII, a taxa de mortalidade no continente europeu e todo mundo era muito grande por causa da falta de saneamento básico, né? O baixo desenvolvimento aí da medicina, então a taxa de mortalidade era muito alta e a taxa de natalidade também era alta para compensar aí, né, essas mortes. E o que aconteceu no século XVIII e XIX? As melhorias no saneamento básico e também nas questões de saúde, né, o desenvolvimento de medicamentos, de antibióticos aí, elas proporcionaram o quê? Uma queda nas taxas de mortalidade, mas as taxas de natalidade continuaram altas, beleza? Uma coisa interessante que eu gosto de pontuar, quando a gente vai analisar a imigração, porque o que aconteceu? Depois a gente vai ver sobre fluxos migratórios na Europa. O que aconteceu? As cidades começaram a lotar, os países começaram a lotar. O crescimento vegetativo estava muito alto. Aí o que aconteceu? As pessoas começaram a sair, começaram a vir, por exemplo, para a América, que era ali o Novo Mundo, né? Um período ali de grande povoamento do continente americano como um todo. Então as pessoas começaram a sair por causa da explosão demográfica. Mas, por exemplo, na França, né, onde ocorreu ali a Revolução Francesa, os ideais iluministas, o crescimento vegetativo já estava controlado porque a França ela tinha uma série de políticas de controle de natalidade. Então você vê o quanto uma revolução intelectual influencia no desenvolvimento de um país. Beleza? Então, só para vocês terem aí situado aí o contexto da Revolução Francesa. Então, isso ocasionou um boom demográfico.
No século XX, nós já discutimos isso aqui em sala de aula, a urbanização acelerada, né, a crescente urbanização das cidades e dos países europeus gerou algumas características. O que aconteceu? Elevação do padrão de vida, certo? Acesso à educação, mulheres no mercado de trabalho e métodos anticoncepcionais. Beleza? Século XX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, as cidades começaram a se urbanizar, o padrão de vida aumentou, as pessoas começaram a ter mais acesso à educação, as mulheres foram inseridas no mercado de trabalho e agora começaram a utilizar aí os métodos anticoncepcionais, né? Nós vemos aí que a mulher agora passou a priorizar a sua carreira, passou a priorizar aí os seus interesses, seus desejos, o que era na sociedade um pouco mais antiga aí era praticamente inadmissível, beleza? E o que isso tudo gerou, professor Vitor? Gerou uma queda no crescimento vegetativo. A taxa de natalidade dela cai, a taxa de mortalidade prossegue caindo, então ocorreu aí uma queda no crescimento vegetativo que também vai culminar na redução da população de alguns desses países, como a gente falou na lousa anterior, beleza? Agora é o seguinte, presta atenção, existe algo aí na apostila de vocês que é um vocabulário que chama taxa de reposição populacional. Então, os estudos demográficos indicam que para se repor a população, cada mulher em idade fértil tem que ter em média 2,1 filhos, certo? Então, que é a taxa de fecundidade. Então, nos países europeus, a maioria deles não tem isso, tá? Então, eles têm uma dificuldade em repor a sua população. E aí, o que aconteceu? Eles começaram a ver que essa queda no crescimento vegetativo, ou queda no crescimento natural, ela estava gerando problemas econômicos, porque a população jovem estava cada vez menor. E aí, o que acontece? Falta mão de obra. E além de faltar mão de obra, é perigoso sobrecarregar os sistemas de previdência. Então, o que alguns desses países fizeram? Abriram as suas fronteiras para imigrantes. Esses imigrantes vieram para a Europa, né? E começaram ali a desenvolver, a desempenhar ali e servir de mão de obra. Geralmente mão de obra barata, mão de obra aí mais braçal, certo? Não é uma mão de obra qualificada. No primeiro momento, o que aconteceu? Serviu, mas ao longo do tempo e as crises econômicas, as crises econômicas acabaram vindo, o que aconteceu? A taxa de desemprego começou a aumentar. E a população residente do país, a população nativa do país, começou a achar ruim dos estrangeiros, né? De ter ali os estrangeiros ocupando o mercado de trabalho. Isso gerou uma série de ações xenofóbicas. O que é xenofobia? Xenofobia é a aversão a pessoas de outra etnia, né? De outro país, e assim por diante. A aversão a imigrantes, vamos dizer assim, né? Então, é interessante a gente compreender desse ponto de vista. A Europa ali reduziu a taxa de natalidade, reduziu consequentemente o crescimento vegetativo, tentou ali trazer os imigrantes para ocuparem aí os postos de trabalho, porque a força jovem, vamos dizer assim, já não era tão grande, e depois gerou aí uma série de conflitos xenofóbicos. A gente vê também muito isso na França, né? O contexto ali de grandes embates ali por causa da xenofobia, beleza? Xenofobia não é legal, é um problema bem complicado, um problema social que precisa ser debatido, né? Não só entre pessoas de outros países, mas até mesmo no Brasil acontece pessoas de outras regiões. Beleza, gente? Bom, nessa aula basicamente é isso. Eu vou, a partir dessa semana, eu vou começar a direcionar as atividades somente pelo ClassUp e pelo plural, certo? Aí o vídeo fica aí para vocês analisarem, e qualquer dúvida, qualquer dificuldade, entre em contato comigo pelo ClassUp. Beleza? Um grande abraço, um beijo, fui!